Então, aqui é o professor Rodolfo e nesse vídeo nós vamos calcular solicitações de cálculo nas longarinas. Bom, a gente já calculou a carga permanente característica, que resultou nessas forças que estão indicadas. Também já calculamos a carga móvel característica, que foi esse trem tipo, que também está aí representado. Determinar os esforços seria então traçar a envoltória, considerando a combinação desses dois carregamentos. Como isso demora muito tempo, o que eu vou fazer aqui é só determinar o esforço cortante e o momento fletor de cálculo no ponto P, que está indicado aí na viga. No caso, é um ponto que está distando 2 metros desse apoio aqui localizado no ponto B. Bom, a gente já viu também que a solicitação de cálculo seria igual ao gama G multiplicado pelo GK mais o gama Q, que é o coeficiente de majoração multiplicado pelo QK. Verificamos que o gama G era igual a 1,35 ou 1, o gama Q igual a 1,5. Vimos também que a carga móvel deve ser majorada por esses três coeficientes, coeficiente de impacto adicional, coeficiente de impacto vertical e coeficiente de número de faixas, resultando aqui em 1,6875. Como a carga móvel tem que ser majorada tanto pelo gama Q como por esse φ, estou colocando aqui já os dois juntos, que resultou em 2,53. Verificamos ainda que a gente precisa fazer duas verificações. No caso aqui, uma primeira combinação seria 1,35 da carga permanente mais 2,53 da carga móvel, e uma segunda que seria a carga permanente mais 2,53 da carga móvel. Sobre a carga permanente, como a gente quer o esforço cortante e o aumento fletor, vou começar aqui calculando a reação vertical no ponto B, através do somatório de momentos em D. Então eu tenho aqui menos 10 vezes 25, menos 69,41 vezes 25 vezes 12,5, que seria esse pedaço aqui da carga distribuída, menos 7,8 vezes 20, menos 7,8 vezes 10, isso aqui não dá momento, né? Então, mais 10,3 vezes 6 e mais 69,41 vezes 6 vezes 3 e mais aqui o VB vezes 20. Resulta o VB 1043,55 kN. Não vou me dar o trabalho aqui de desenhar os diagramas porque eu só quero saber no ponto P mesmo. Então, cortante em P devido à carga permanente, vou usar o G aqui para indicar a carga permanente. Então, cortante em P devido à carga permanente, olhando aqui para a esquerda, eu tenho menos 10,3, menos 7,8, mais VB, menos 69,41 vezes 7. Resulta aqui que o cortante em P é igual a 539,58 kN. Em relação ao momento fletor, também calculando pela esquerda, eu tenho aqui menos 10,3 vezes 7, menos 7,8 vezes 2 e menos 69,41 vezes 7 vezes 3,5 e mais VB vezes 2. Então, momento no ponto P devido à carga permanente, 298,85 kN. Isso daqui eu acredito que ninguém tem dúvida, porque é lá de isostática, né? Sobre a carga móvel, eu não vou aqui deduzir as linhas, porque eu já fiz isso em vídeos anteriores, né? Em todo caso, eu tenho que a linha de influência do esforço cortante nessa viga tem esse formato que está aqui indicado, e a linha de influência do momento fletor tem esse formato que está aqui indicado. A dedução dessas equações eu fiz no vídeo lá de análise, que é esse que está mostrando aqui a capa, quase 50 minutos aí. Quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição, vocês olham depois. Lá está tudo bem detalhado. Do mesmo jeito, apesar de que eu vou considerar só um ponto nesse vídeo aqui, quem quiser ver como é que faz a envoltória completa, um número de pontos suficiente para desenhar o gráfico todo, também está feito nesses dois vídeos aqui, que é lá de análise. Não é bem que eu estou fazendo a mesma coisa, de novo, né? É porque lá em análise a gente considerava que a envoltória era só a carga permanente mais a móvel multiplicado por um φ. Aqui a gente está acrescentando os coeficientes de segurança, né? Já que a gente vai utilizar de fato para fazer o dimensionamento. Então, tem alguns comentários a mais aqui. Em todo caso, quando eu fiz a dedução das equações, eu considerei que eu tinha uma ordenada Z, saía aqui do extremo esquerdo da viga. O balanço da esquerda tinha dimensão A, o vão entre apoios tinha dimensão L e o balanço da direita tinha dimensão B. E o ponto que indicava a seção que a gente estava analisando era dito aqui para uma distância x, medida aqui a partir do apoio da esquerda. Dito isso, nesse trecho aqui, encontramos a equação A menos E sobre L, nesse outro trecho aqui a equação 1 menos Z menos A sobre L. Por esforço cortante. Para o momento fletor, nesse trecho aqui, Z menos A sobre L, L menos X, nesse outro, X sobre L, L mais A menos Z. Bom, vamos começar aqui pelo esforço cortante, então. Está aqui novamente a minha viga, ABCDE. Devia ter marcado o ponto aqui, né, que eu vou analisar. Mas enfim, né, o ponto P está aqui, 2 metros do ponto P. Essa aqui é a nossa carga móvel, o trem típico que também a gente já calculou no vídeo anterior. Composta aqui por 3 forças concentradas, cada uma de 158,04 kN.
Vizinho a essas forças, eu tenho uma carga distribuída de 8,64 kN por metro. E antes desse meu, isso aqui seria a representação do veículo, né? Antes do veículo, depois do veículo, carga distribuída de 24,45. Aqui eu estou considerando o trem tipo inicial que a gente considerou, não é o trem tipo simplificado. Como eu vou pegar um ponto só, eu acho que ainda vale o raciocínio, né? Mesmo assim, eu acredito que eu vou me arrepender. Vamos ver. Bom, tá aqui a linha de influência do esforço cortante. Aqui a equação A menos E sobre L, aqui 1 menos Z menos A sobre L. Tenho aqui o A igual a 5 metros, que é o balanço da esquerda, o L é igual a 20 metros, que é a distância entre os apoios, o B é igual a 6 metros, que seria o balanço da direita, e o nosso X, que é a distância aqui do ponto B até a seção, é igual a 2. Usando essas equações, no caso aqui eu tenho para Z igual a 0, que resulta em A sobre L, isso aqui vai dar igual a 0,25. Mesma coisa aqui, eu vou encontrar menos 0,1. Aqui já seria utilizando essa equação, eu encontro 0,9. Nesse caso aqui o meu Z vale 7, né? Então, menos 7 menos 5 dividido por 20 deve dar 0,9. E nesse outro ponto aqui, menos 0,3. Esses pontos iniciais, né, esses valores de pico aqui, são interessantes para a gente já ter uma ideia aí de onde que a gente vai posicionar o veículo, né? Que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou verificar aqui onde que eu tenho que parar o veículo, o trem tipo, para obter o valor máximo, e onde que eu tenho que posicionar o veículo para obter o valor mínimo. Estou aqui também com algumas linhas auxiliares. Vamos começar aqui pelo máximo, né? Então, em relação ao máximo, eu tenho... Eu vou considerar que o máximo aqui é o maior valor positivo, tá? De um jeito mínimo, seria o menor valor negativo. Então, o valor positivo, tomando aqui em relação aos meus índices de influência, né, os meus coeficientes de influência, aqui eu tenho 0,9. Então, seria interessante que eu colocasse as minhas cargas concentradas mais próximos aqui do 0,9, que é isso que eu estou fazendo aqui. Como eu coloquei a carga concentrada, vizinho a carga concentrada, 1,5 m para a esquerda e 1,5 m aqui para a direita, eu tenho carga distribuída com valor de 8,64. Então, eu vou colocar aqui 8,64. Veja que eu teria nesse espaço aqui, né, também carga distribuída. Só que como aqui é negativo o coeficiente, e eu estou procurando um maior valor positivo, então é melhor que eu deixe isso daqui vazio do que eu colocar um carregamento que vai estar mascarando aí o meu máximo positivo. Além dessa carga distribuída com valor de 8,64, eu ainda tenho esse trecho aqui com coeficientes positivos, e esse outro pedaço aqui com coeficientes positivos, que eu vou então preencher aqui com a carga distribuída de 24,45 kN por metro. Fazendo a mesma coisa para o mínimo, aqui eu tenho o coeficiente de menos 0,1, aqui eu tenho menos 0,3, então seria melhor que eu colocasse as minhas cargas próximas aqui do menos 0,3, mesmo porque aqui não caberiam, né, as três rodas, né, e eu não posso separar as três rodas. Então apliquei aqui as minhas forças concentradas, logo em seguida eu aplico a carga distribuída, sobra aqui 1,5 m para cá ainda, né, conforme o esquema que está apresentado lá em cima. Tenho ainda um pedacinho aqui negativo e tem mais outro pedaço aqui negativo que eu vou então preencher com a carga distribuída de 24,45. Então essa aqui seria a pior posição para obter aí o maior valor de cortante positivo, e essa aqui seria então a pior posição para obter o menor valor do esforço cortante. Bom, começando aqui pelo positivo, eu tenho, essa distância aqui é 5 metros, aqui eu tenho 2, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 3 metros e meio, e aqui eu tenho 6 metros. Então, para essa carga concentrada, já sei que o coeficiente é 0,9. Para essa carga concentrada aqui, o meu coeficiente, utilizando essa equação, vai ser 0,825. Para essa outra aqui, 0,75. E é interessante também pegar o coeficiente nesse ponto aqui, né? Porque eu tenho a minha carga distribuída variando. Então aqui eu teria 0,675. Então o meu esforço cortante no ponto P, devido à carga móvel positivo, né? Eu teria que então 158 é o valor da carga multiplicado pelo coeficiente. Então 158,04 vezes 0,9. Aí eu tenho mais 158,04 vezes 0,825, mais 58,04 vezes 0,75. Tenho esse pedaço aqui de carga distribuída de 8,64, que eu vou multiplicar por essa área, né, lá da minha linha de influência, então a área do trapézio, né, 0,9 mais 0,675 vezes 4,5 dividido por 2. Tenho esse outro pedaço aqui também que é positivo. No caso aqui a carga distribuída vale 24,45, então 24,45 vezes a área agora é a área do triângulo, 0,675 vezes 13,5 dividido por 2. Ainda positivo tenho esse outro pedaço aqui de carga distribuída, no caso 24,45, de novo a área do triângulo, 0,25 vezes 5 dividido por 2.
que me diz aqui que o cortante, devido à carga móvel no ponto P, o valor positivo, 548,45 kN. Fazendo agora o negativo, já tínhamos discutido, né, a posição. Eu preciso desse coeficiente aqui. Dessa vez aqui eu não vou nem utilizar a equação, né? Só usar a igualdade de triângulos, né? Isso aqui é menos 0,3, aqui eu estou no meio, menos 0,15. Do mesmo jeito aqui, essa outra força está no meio, vai ser a média aqui de 0,3 e 0,15, no caso 0,225. Como eu tenho de novo aqui um degrau entre as minhas cargas distribuídas, eu preciso também desse coeficiente, que no caso, novamente aqui é a média, né? 0 e 0,15 e 0,075. Então meu cortante no ponto P, negativo devido à carga móvel, 158,04 vezes menos 0,3 mais 158,04 vezes menos 0,225 mais 158,04 vezes menos 0,15. Tenho esse pedaço aqui de carga distribuída de 864, então mais 864 vezes a área do trapézio, menos 0,3 menos 0,075 vezes 4,5 dividido por 2, mais esse pedacinho aqui da carga de 24,45, então mais 24,45 vezes a área do triângulo, menos 0,075 vezes 1,5 dividido por 2, e mais esse outro pedaço aqui de carga distribuída, 24,45 vezes menos 0,1 vezes 2 dividido por 2. Que me diz aqui que o cortante em P, devido à carga móvel, menos 117,79 kN. Então, já terminou a força cortante, momento fletor no ponto P, o esforço cortante a gente já consegue fazer. Devido à carga permanente, a gente viu que o cortante em P era igual a 1539,58. Devido à carga móvel, encontramos esses dois valores, 548,45 e menos 117,79 kN. Então eu teria para a primeira combinação de cálculo, o meu primeiro valor do esforço cortante, 1,35 vezes 1539,58 mais 2,53 vezes 1548,45, que resulta aqui no cortante igual a 2.116,01 kN. Com o segundo valor do esforço cortante, que a gente obteve devido à carga móvel, nós temos aqui 1,35 vezes 539,58 mais 2,53 vezes menos 117,39. Fica igual, então, 430,42. A priori está ganhando o primeiro, né? Na segunda combinação de cálculo, que no caso aqui é o SD2, nós temos o terceiro valor do esforço cortante, 1 vezes 539,58 mais 2,53 vezes 548,45, igual a 1.927,16 kN. E o quarto valor da nossa combinação resultaria, então, 1 vezes 539 mais 2,53 vezes 117, 241,57 kN. Como no dimensionamento ao esforço cortante não importa se o cortante é positivo ou negativo, utilizaríamos então para fazer o dimensionamento o valor de 2.116,01 kN. Se porventura um dia acontecer isso daqui, nossa viga está salva. Se acontecer isso, nossa viga está salva. Se acontecer isso também, nossa viga está salva. Nós vamos verificar agora o momento fletor. Mesmas condições, né? A L, B e X não mudaram. A linha de influência do momento fletor tem agora esse formato. A equação nesse trecho aqui, Z menos A sobre L, L menos X. Nesse outro pedaço aqui, X sobre L, L mais A menos Z. Atribuindo aqui os valores de Z, A, L e X nas equações. No ponto A eu tenho que o Z igual a 0. Em B, o Z igual a 5. Aqui eu tenho o Z igual a 7. Z igual a 25, Z igual a 31. O que resulta o coeficiente aqui menos 4,5, 1,8 aqui e menos 0,6 aqui no ponto E. Mesma coisa que a gente fez para o esforço cortante, vamos ver aqui onde é que a gente vai posicionar o veículo para obter o valor de máximo e o valor de mínimo. De novo, estou marcando aqui algumas linhas auxiliares. O máximo, novamente, considera que é o maior valor positivo, tá? Então eu tenho o maior coeficiente positivo que eu tenho aqui é 1,8, então vou buscar posicionar as minhas forças concentradas aqui em 1,8, que seria aqui nessa posição. Poderia questionar, né, se essa terceira roda você não poderia trazer ela para cá, mas visualmente, né, a linha ajuda nisso também, a gente consegue ver que o coeficiente que ela vai encontrar aqui é maior do que o que ela vai encontrar do lado de cá. Então, de fato, aí seria a pior posição para parar o veículo. Tenho ainda aqui um pedaço de carga distribuída, 6 metros, né? E vou preencher ainda essa região toda positiva com a carga lá de 24,45 km por metro. Então está aqui o que seria a pior posição para positivo. Não vou colocar nada aqui porque estaria aliviando o positivo, não vou colocar nada aqui também porque estaria aliviando o positivo. Em relação ao mínimo, novamente entender por mínimo
o menor valor, vamos dizer assim, né, o maior valor em módulo do momento negativo, né? O maior coeficiente é aqui, menos 4,5, então vou posicionar as rodas aqui no menos 4,5, próximo, né, o mais próximo possível do menos 4,5. Posicionei o veículo, eu tenho agora o pedaço lá da carga distribuída, de 8,64, e o balanço tem 5 metros. Então aqui eu tenho 1,5 m, 1,5 m, 1,5 m. Não dá para preencher tudo com 8,64, né? Ainda sobra aqui meio metro com a carga de 24,45. Aqui também é negativo, então vou preencher esse restante aqui com a carga distribuída de 24,45. Bom, então vamos verificar aqui o positivo. Como eu vou ter que calcular muitos coeficientes aqui, vamos dar uma melhorada nessa equação, né? Z menos A sobre L, L menos X, vamos substituir aqui os valores. O A é 5, o L é 20, porque eu tenho 20 menos L menos X, 20 menos 2. Essa equação aqui pode ser substituída por 0,9 Z menos 5, no meu caso aqui. E esse outro pedaço X sobre L, L mais A menos Z, eu tenho que o X é igual a 2, o L é igual a 20, o A é igual a 5, então essa equação aqui pode ser resumida como 2,5 menos 0,1Z. Melhor, né? Bom, para essa carga aqui eu já sei que o coeficiente é 1,8. Para essa de cá, usando essa equação aqui, vai resultar em 1,65. Aqui eu tenho 1,5. Aqui de novo eu tenho um degrau, né, entre os meus carregamentos. Por isso que é chato, né, trabalhar com o trem tipo desse jeito. Se fosse o trem tipo simplificado, a gente já teria acabado, provavelmente. Então aqui eu tenho o coeficiente 1,35. E preciso também do coeficiente desse pedacinho aqui, que deu igual aí a 0,45. Dessa vez utilizando essa equação de cá, né? Lembrando que o Z, a origem do Z está aqui na esquerda, né? Então, de novo aqui eu tenho o Z igual a 0, Z igual a 5. Esse pedacinho aqui eu teria o Z igual a 5,5. 5 metros mais meio, que foi o que sobrou aqui. Então, momento no ponto P, devido à carga móvel, momento positivo, 158,04 vezes 1,8 mais 1,65 mais 1,5. Aí eu tenho esse pedaço aqui de carga distribuída, que forma esse trapézio. 864 vezes 1,8 mais 1,35 vezes 4,5 dividido por 2. Tem um outro trapézio do lado de cá, que fica 864 vezes 1,8 mais 0,45 vezes 1,5 dividido por 2. Nesse pedaço aqui eu tenho carga distribuída, então 24,45 e formando um triângulo, né? Vezes 1,35 vezes 3,5 dividido por 2. E tenho esse pedacinho de nada aqui ainda, né? Mais 24,45 vezes 0,45 vezes meio dividido por 2, que resulta aqui no momento positivo 1083,67 kN. Em relação ao negativo, eu preciso desse coeficiente aqui, menos 3,15, só substituir o valor do Z, tá? Esse coeficiente aqui, menos 1,8, esse daqui, menos 0,45, e é isso, né? Então, devido às cargas concentradas, 158,04, aí eu tenho aqui multiplicado por menos 4,5, multiplicado por menos 3,15, multiplicado por menos 1,8. Carga distribuída, eu tenho esse pedaço aqui que forma esse trapézio, né, com a carga de 864. Então, 864 vezes a área do trapézio, menos 4,5, menos 0,45, vezes aqui 4,5 por 2. Tenho esse pedacinho aqui, com a carga de 24,45, vezes menos 0,45 vezes meio dividido por 2. E tenho ainda esse trecho aqui também negativo, né? Então, mais 24,45 vezes menos 0,6 vezes 6 dividido por 2. O que resulta aqui em momento no ponto P, devido à carga móvel, menos 1.636,47 kN. Bom, fazendo a combinação, finalmente. Devido à carga permanente, a gente encontrou 298,85. Carga móvel, encontramos dois valores, 1.083,67 e menos 1.636,47. Utilizando aqui a primeira combinação de cálculo, nós chegamos no primeiro valor do momento, 1,35 vezes 298,85, mais 2,53 vezes 1.083,67, um aumento de 3.145,13 kN. Segundo valor, utilizando agora o momento negativo, menos 3.736,82 kN. O terceiro valor, utilizando agora a segunda combinação de cálculo e o primeiro valor do momento da carga móvel, 3.040,54. E o quarto valor do momento, utilizando a segunda combinação de cálculo e o segundo valor do momento devido à carga móvel, chegamos aqui em menos 3.841,42 kN. Bom, por cortante, a gente não analisa sinal, né? Se for dimensionando por cortante de 500 kN e menos 500 kN é a mesma coisa. Mas em relação ao momento, se eu tenho um momento positivo, indica que eu estou tendo tração na parte de baixo da minha viga.
Aí eu dimensiono de uma maneira. Se eu tenho um momento negativo, indica que eu tenho tração na parte de cima da minha viga e o dimensionamento seria então diferente, né? A armadura vai ficar na posição diferente. Então, nesse caso aqui, eu preciso pegar o maior valor positivo e o maior valor negativo, né? Maior, mais uma vez, entenda-se módulo, né? Então, meus momentos de cálculo seriam 3.145,13 e menos 3.841,42 km. Bom, aqui eu só fiz um ponto, né? Um ponto P. Até porque eu vou fazer outras alterações aí na viga provavelmente depois. E para ficar gravado aqui não faz muito sentido, né? Ter 2 horas os vídeos aqui. Esse aqui eu acho que deve dar uns 20 minutos, né? Acredita? Em todo caso, o ponto que a gente encontrou aqui, os valores, né? 2.116 seria esse ponto aqui, na minha envoltória de esforço cortante. 241,57 seria esse ponto mais embaixo aqui. Então, o meu esforço cortante varia desde 241 até 2.116. A mesma coisa para o momento, 3.145,13 seria o momento nesse ponto aqui, e menos 3.841 seria o momento nesse ponto aqui. Então, no ponto P, meu momento pode variar desde 3.145 até 3.841. Muita coisa, né? Quase 7.000 aí de variação. Beleza, né? Então no próximo vídeo eu vou fazer o lançamento no F2 e a gente aproveita e confere se esses valores estão corretos ou não. Beleza?